estaremos apresentando 3 testemunhos da irmã Valéria, de Belo Horizonte. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja de Cristo, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos amados, aleluia, esse áudio conta um testemunho, um milagre maravilhoso que o Senhor realizou na vida do meu sobrinho. Irmãos, já contei anteriormente algumas bênçãos que o Senhor concedeu a ele, né? E essa bênção, irmãos, é muito maravilhosa, como todas são. O Senhor cada dia nos surpreende mais. Irmãos, o meu sobrinho ele nasceu prematuro. Ele teve alguns problemas, né? E quando o Senhor, né, deu graça, ele saiu do hospital. Meu irmão entrou em contato comigo e falou que estava meio chateado. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. Ele falou que a pediatra, né, que acompanhou o nascimento dele, falou para ele e para minha cunhada que eles teriam que fazer com ele um acompanhamento no caso com nutricionista, porque ele não ia se alimentar bem, né, por causa da prematuridade dele, e que ele teria algumas dificuldades, né, algumas lentidão, né, no desenvolvimento. Aí ele estava meio chateado, eu falei, a obra do Senhor ela é completa. Deus ele não faz nada pela metade. Então, irmãos, realmente nos primeiros meses de vida, até os 3, 4 meses dele, ele era realmente bem magrinho mesmo. Magrinho. Vestia a roupinha nele, a roupinha ficava sobrando. Aí eu falei, meu irmão ficava assim meio chateado, eu falei, não, Deus vai fazer a obra para descansar no Senhor. Aí ele falou para mim que a pediatra falou que meu sobrinho ia ficar sempre um pouco mais atrás, né, em questão de desenvolvimento, de ganho de peso, que as crianças que nascem em tempo normal. Mas o Senhor é tão maravilhoso, a gente foi orando, apresentando ele, né? Quando o meu sobrinho estava com 7 para 8 meses, a pediatra ficou boba com o desenvolvimento dele. Ele já estava a pouco de alcançar o peso das crianças nessa idade, né? A criança que não ia, no caso, desenvolver direito, estava surpreendendo a médica. Falei, glória a Deus, o Senhor é muito maravilhoso. Aí, irmãos, quando meu sobrinho estava mais ou menos com 9 meses, mais ou menos, a gente pegava ele para doer o braço. Que ele estava, desenvolveu, cresceu muito, muito fofinho, gordinho. Ainda falei com meu irmão, falei, tá vendo aí? A obra de Deus é santo, o mover de Deus é maravilhoso. E, irmãos, eu tinha uma coisa no meu sobrinho que me preocupava. Me preocupava assim, como quando ele nasceu, ele ficou internado, né, um bom tempo. O desenvolvimento da cabecinha dele ficou um pouco fora do normal. Era como se a gente pegasse um ovo e virasse a parte mais fina do ovo para cima e a parte mais redondinha do ovo para baixo. A cabecinha dele na parte de cima ficou como se fosse puxada, como se fosse um cone. Eu olhava aquilo, não falava nada, mas apresentava ao Senhor, né, em espírito, orava, falava, Senhor, o Senhor é Deus que fez autor da vida, o Senhor quem criou o ser humano, nós somos obra das tuas mãos. Como foi o Senhor quem criou, o Senhor pode consertar. Se colocar na mão da medicina, claro que a medicina foi o Senhor quem deixou, mas a medicina tem limitações, se a medicina não pode fazer nada, ainda que se a medicina fosse tentar fazer alguma coisa, teria que fazer uma cirurgia, então teria que machucar, e não tem como fazer, porque ali o formato da cabeça ficou com uma pequena, como que eu falo para os irmãos, ficou com uma pequena diferença do normal, né? Como eu falei para os irmãos, a cabeça dele era como se fosse um ovo virado para baixo, na parte de cima, aquela parte do ovo mais fina, né? Tipo um cone ficou para cima e a cabeça da parte de baixo com uma redondinha. E eu falava assim, mas você pode consertar. E orando, irmão, eu orava essa causa, apresentava o Senhor nas orações,
nas orações de 5h30, nas orações das 18 horas, nas orações do meio de meio. Toda oração estou apresentando aí, pedindo ao Senhor, clamando a Deus misericórdia e milagre. Só que o meu irmão, ele mora numa cidade não muito distante, né, na região metropolitana daqui, mas eu tenho muita dificuldade de ver, porque ele trabalha muito, minha cunhada também, então eles vêm aqui na minha casa poucas vezes. Eu também tenho mais dificuldade para ir visitá-los. Irmão aí, ouço nas orações, orando. Irmãos, no dia que o meu irmão trouxe meu sobrinho aqui em casa, quando eu vi, eu quase caí para trás. Irmãos, a cabeça do meu sobrinho está normal. É como se Deus, né, por graça e misericórdia, tivesse passado a mão na cabeça dele e tivesse normalizado, achatado a cabeça dele. Ao invés de ter aquele cone para cima, o Senhor pôs a cabeça dele normal. Normal. Quem vê assim, não tem nem como falar como era antes, irmãos. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão surpresa, irmão. Eu fiquei tão surpresa que eu não sabia nem o que eu falava com o Senhor. De tanta felicidade que eu fiquei, né? De ver como que o Senhor operou um milagre assim, irmãos. É coisa tremenda. Quem viu a cabecinha dele antes, para ver a cabecinha dele hoje, não fala como ela era antes. Então, assim, eu orava ao Senhor, pedia ao Senhor graça e misericórdia, né? Porque nós não somos dignos, então um pouco merecedores, que o Senhor normalizasse a cabecinha dele e assim, é como se Deus tivesse colocado as mãos, né? A mão no alto da cabeça dele, tivesse abaixado, como se fosse um bonequinho de barro, né? Tivesse a cabecinha mais pontuda para cima, aí Deus colocou a mão por cima e abaixou e normalizou. Então, irmão, assim, é muito maravilhoso. A médica dele, né, falou com o meu irmão que ele teria dificuldades no desenvolvimento. O meu sobrinho vai fazer 1 ano, né, agora, para graça e misericórdia, no dia 11. E já tem mais de 1 mês que ele já está engatinhando, já está ficando de pé sozinho, já está querendo subir nas coisas. Meu irmão que agora tem que ficar correndo atrás dele pela casa inteira, porque ele já não para mais quieto, está brincando, sai engatinhando, correndo, aí já não engatinha mais, já levanta e quer andar sozinho. Então, irmãos, tudo que a médica falou que ele não faria, o Senhor, ele jogou por terra e hoje ele está uma criança normal, desenvolvimento normal, para misericórdia, para a glória do Senhor nosso Deus. Estou contando esse testemunho, meus amados, para glorificar o nosso Deus, porque o Senhor, né, realiza os milagres, a gente tem que contar para aumentar a fé dos irmãos, né, e para glorificar, exaltar e merecer o nome do Senhor nosso Deus, porque só Ele é digno, nosso Deus Ele é o Deus impossível. Irmãos, me despeço, né, muito feliz, até uma felicidade assim, sabe, até extasiada, porque realmente é só o Senhor para operar o que Ele operou. Eu me despeço dos irmãos em Cristo, né, com a doce maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que irmã Valéria de Belo Horizonte. Vamos agora para o segundo testemunho. Glória a Deus, aleluia, da Igreja de Cristo, é a manhã do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos amados, glória a Deus, aleluia. E o céu de contar uma bênção, né, que o Senhor nos concedeu. Meu pai, ele fez uma cirurgia de catarata nos 2 olhos. O olho esquerdo ele fez, foi bem sucedido, teve uma pequena incômodo, mas o Senhor entrou com providência e tudo bem. Passado alguns dias, ele fez novamente uma cirurgia de catarata no olho direito. Esse olho direito ele foi muito problemático. Ele fez a cirurgia no olho direito, o olho ficou muito irritado, ficou vermelho. A gente retornou com ele ao médico. O médico falou que se desse alguma hemorragia, que se piorasse, que era retornar com ele no pronto-socorro de olhos aqui da cidade. Eu pedi ao Senhor misericórdia e ficou somente no olho vermelho mesmo. Só que aquela vermelhidão dos olhos dele não passava. Aí foram 1 dia, 2 dias, 3 dias. Foram passando vários dias e o olho dele, além de estar vermelho,
extremamente vermelho mesmo, parecia até dar uma hemorragia. O olho dele começou a ficar saindo secreção, lacrimejando, e ele começou a reclamar que ele não estava enxergando o olho. Aí, irmãos, eu comecei a fazer uma campanha de oração, né? Orando às 5h30 da manhã, orando às 18 horas, meio-dia, apresentando ao Senhor essa campanha de 7 dias, né? De jejum e oração, pedindo que o Senhor entrasse com a providência santa e divina e curasse o olho dele. Era somente o Senhor, não tinha como a gente fazer nada, está passando uma situação um pouco difícil. Nós, pela misericórdia e glória do Senhor nosso Deus, antes de 7 dias, né, no final da campanha, o Senhor já tinha operado um milagre. O olho dele parou de sair a secreção, né, parou de ficar lacrimejando, desinflamou, que estava um pouco inflamado, e está normal. Eu levei ele no médico, e o médico falou que eu não tinha nenhum problema mais, né. Então, pela misericórdia e pela glória do Senhor nosso Deus, estou contando esse milagre. Tinha um olho que estava inchado, que estava muito preocupante a situação do olho dele. O Senhor entrou com providência divina e jogou o problema por terra. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e que a irmã Valéria de Belo Horizonte. Paz, Senhor Jesus. Terceiro testemunho. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja de Cristo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos amados, aleluia, esse áudio conta um testemunho, um milagre maravilhoso que o Senhor realizou na vida do meu sobrinho, Enzo. Irmãos, já contei anteriormente algumas bênçãos que o Senhor concedeu a ele, né? E essa bênção, irmãos, é muito maravilhosa, como todas são. O Senhor cada dia nos surpreende mais. Irmãos, o meu sobrinho, ele nasceu prematuro. E ele teve alguns problemas, né? E quando o Senhor, né, deu graça, ele saiu do hospital, meu irmão entrou em contato comigo e falou que estava meio chateado. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. Ele falou que a pediatra, né, que acompanhou o nascimento dele, falou para ele e para minha cunhada que eles teriam que fazer com ele um acompanhamento no caso com nutricionista, porque ele não ia se alimentar bem, né, por causa da prematuridade dele, e que ele teria algumas dificuldades, né, algumas lentidão, né, no desenvolvimento. Aí ele estava meio chateado. Eu falei, a obra do Senhor, ela é completa. Deus, ele não faz nada pela metade. Então, irmãos, realmente nos primeiros meses de vida, até uns 3, 4 meses dele, ele era realmente bem magrinho mesmo. Magrinho. Vestia a roupinha nele, a roupinha ficava sobrando. Aí eu falei, meu irmão ficava assim meio chateado. Eu falei, não, Deus vai fazer a obra para descansar no Senhor. Aí ele falou para mim que a pediatra falou que meu sobrinho ia ficar sempre um pouco mais atrás, né? Em questão de desenvolvimento, de ganho de peso, que as crianças que nascem em tempo normal. Mas o Senhor é tão maravilhoso, a gente foi orando, apresentando ele, né? Quando o meu sobrinho estava com 7 para 8 meses, a pediatra ficou boba com o desenvolvimento dele. Ele já estava a pouco de alcançar o peso das crianças nessa idade, né? A criança que não ia, no caso, desenvolver direito, estava surpreendendo a médica. E glória a Deus, o Senhor é muito maravilhoso. Aí, irmãos, quando meu sobrinho estava mais ou menos com 9 meses, mais ou menos, a gente pegava ele até doía o braço. Ele estava, desenvolveu, cresceu muito, muito fofinho, gordinho mesmo. Ainda falei com meu irmão, falei, tá vendo aí? A obra de Deus é santo, o mover de Deus é maravilhoso. E, irmãos, eu tinha uma coisa no meu sobrinho que me preocupava. Me preocupava assim, como ele ficou, quando ele nasceu, ele ficou internado, né, um bom tempo. O desenvolvimento da cabecinha dele ficou um pouco fora do normal. Era como se a gente pegasse um ovo e virasse a parte mais fina do ovo para cima
e a parte mais redondinha do ovo para baixo. A cabecinha dele na parte de cima ficou como se fosse puxada, como se fosse um cone. Eu olhava aquilo, não falava nada, mas apresentava ao Senhor, né, em espírito, orava, falava: Senhor, o Senhor é Deus que fez autor da vida, o Senhor quem criou o ser humano, nós somos obra das tuas mãos. Como foi o Senhor quem criou, o Senhor pode consertar. Se colocar na mão da medicina, claro que a medicina foi o Senhor quem deixou, mas a medicina tem limitações, e a medicina não pode fazer nada. Ainda que se a medicina fosse tentar fazer alguma coisa, teria que fazer uma cirurgia, então teria que cortar, machucar, e não tem como fazer, porque ali o formato da cabeça ficou com uma pequena, como que eu falo para os irmãos, ficou com uma pequena diferença do normal, né? Como foi para os irmãos, a cabeça dele é como se fosse um ovo virado para baixo. Na parte de cima, aquela parte do ovo mais fina, né? Tipo um cone ficou para cima e a cabeça na parte de baixo com uma redondinha. E eu falo assim: meu Senhor pode consertar. E orando, irmão, eu orava essa causa, apresentava o Senhor nas orações de 5h30, nas orações das 18 horas, nas orações do meio-dia. Toda oração estava apresentando ele, pedindo ao Senhor, clamando: Deus, misericórdia e milagre. Só que o meu irmão, ele mora em uma cidade não muito distante, né, na região metropolitana daqui, mas eu tenho muita dificuldade de ver, porque ele trabalha muito, minha cunhada também, então eles vêm aqui na minha casa poucas vezes. Eu também tenho mais dificuldade para ir visitá-los. Irmão, aí, nós nas orações, orando, irmãos, no dia que o meu irmão trouxe meu sobrinho aqui em casa, quando eu vi, eu quase caí para trás. Irmãos, a cabeça do meu sobrinho está normal. É como se Deus, né, por graça e misericórdia, tivesse passado a mão na cabeça dele e tivesse normalizado, achatado a cabeça dele. Ao invés de ter aquele cone para cima, o Senhor pôs a cabeça dele normal. Normal. Quem vê assim, não tem nem como falar como era antes, irmãos. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão surpresa, irmão. Eu fiquei tão surpresa que eu não sabia nem o que eu falava com o Senhor. De tanta felicidade que eu fiquei, né? De ver como que o Senhor operou um milagre assim, irmãos. É coisa tremenda. Quem viu a cabecinha dele antes, para ver a cabecinha dele hoje, não fala como ela era antes. Então, assim, eu orava ao Senhor, pedia ao Senhor graça e misericórdia, né? Porque nós não somos dignos, então, pouco merecedores, que o Senhor normalizasse a cabecinha dele e assim, é como se Deus tivesse colocado as mãos, né? A mão no alto da cabeça dele, tivesse abaixado, como se fosse um bonequinho de barro, né? Tivesse a cabecinha mais pontuda para cima, aí Deus colocou a mão por cima e abaixou e normalizou. Então, irmão, assim, é muito maravilhoso. A médica dele, né, falou com o meu irmão que ele teria dificuldades no desenvolvimento, e o meu sobrinho vai fazer 1 ano, né, agora, para graça e misericórdia, no dia 11, e já tem mais de 1 mês que ele já está engatinhando, já está ficando de pé sozinho, já está querendo subir nas coisas. Meu irmão que agora tem que ficar correndo atrás da casa inteira, porque ele já não para mais quieto, está brincando, sai engatinhando, correndo, aí já não engatinha mais, já levanta e quer andar sozinho. Então, irmãos, tudo que a médica falou que ele não faria, o Senhor, ele jogou por terra, e hoje ele está uma criança normal, um desenvolvimento normal, para misericórdia, para glória do Senhor nosso Deus. Estou contando esse testemunho, irmãos amados, para glorificar o nosso Deus, porque o Senhor, né, realiza os milagres, a gente tem que contar para aumentar a fé dos irmãos, né, e para glorificar, exaltar e engrandeceu o nome do Senhor nosso Deus, porque só Ele é digno, nosso Deus é o Deus impossível. Irmãos, meus espécies, né, muito felizes, até uma felicidade assim, sabe, até extasiada, porque realmente é só o Senhor para operar o que Ele operou.
Eu me despeço dos irmãos em Cristo, né? Com a tua maravilhosa paz, nosso Senhor Jesus Cristo, que irmã Valéria de Belo Horizonte.